Depois que o mundo foi reduzido a cinzas, Kufa ressuscitou do chão e caminhou até o corpo moribundo de sua irmã, sacrificando a vida dela para despertar seu status de deus vampiro. Mas, após cegar a aranha demoníaca e usar sua bala divina para lançar um sinal para os céus, ele percebeu que perdeu a única coisa que importava para ele neste mundo. Então, pelo resto de sua vida, ele jurou exterminar todos os demônios de nível calamidade da existência e se juntar à guilda dos assassinos da Noite Branca, tornando-se o sábio vampiro que um dia traria o fim do mundo. No entanto, no primeiro dia de trabalho, Kufa foi emboscado por um grupo de atiradores mascarados liderados por um mutante enfaixado, e após falhar em proteger seu alvo, Kufa foi enviado para se tornar tutor particular de uma princesa. Ele pegou um trem para a cidade de Flandore, uma paisagem artificial construída dentro de um candelabro gigantesco, que servia como fonte de luz para os edifícios e cidadãos dentro dele, após a escuridão cobrir o mundo inteiro. Quando Kufa chegou ao seu destino, foi recebido pelas criadas da mansão, que lhe disseram que ele trabalharia como instrutor de combate para a princesa da casa, Melinda Angel. No entanto, enquanto conversavam, Melida pulou na varanda para ver seu novo instrutor. Mas depois de olhar em seus belos olhos roxos, a princesa perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Correndo para a ação, Kufa chegou a tempo de pegá-la em seus braços antes de se apresentar a Melida como seu novo papai. Desculpe. Quis dizer tutor particular pelos próximos 3 anos. Como ele não tinha mais nada para fazer, Kufa também concordou em ser seu guarda-costas pessoal, e quando era hora da escola, ele acompanhava Melida até a academia para sua sessão de treinamento. Enquanto observava os alunos lutarem, Kufa percebeu que, embora ela tivesse nascido em uma poderosa família real, Melida não conseguia usar mana para aumentar suas habilidades em uma batalha como as outras garotas. Ela lutava para acompanhar usando seu treinamento com espada, mas acabou sendo derrotada por sua oponente, e todos riram dela por ter pensado que se tornaria uma grande guerreira algum dia. Cansada das constantes humilhações, Melida saiu correndo como uma rainha do drama, mas quando sua prima, Elise, tentou falar com ela sobre isso, ela gritou dizendo que ela nunca saberia como é se sentir uma perdedora inútil sem amigos. Ao contrário de Melida, Elise Angel desbloqueou sua classe de mana de paladina em uma idade muito jovem, e após registrar os eventos daquele dia, Kufa percebeu que a mãe de Melida deve ter desenvolvido um plano com outro homem de uma classe inferior. Seguindo as ordens de seu chefe, Kufa fez planos para eliminar a princesa discretamente e escapar do castelo, mas quando abriu a porta, percebeu que Melida já havia saído do quarto. Enquanto isso, pelos becos escuros e solitários, Melida lutava para fugir de uma entidade misteriosa, e quando Kufa sentiu que algo estava errado, ele correu pela cidade em busca dela. Seguindo-a até um jardim de rosas, Kufa percebeu que a princesa estava sendo atacada por um grupo de licantropos de classe E horrendos, vestidos com fantasias feias de Halloween. As cabeças de abóbora continuavam a torturar Melida e a espancá-la como uma boneca de pano, enquanto Kufa permanecia escondido nos arbustos, perguntando-se por que ela não chamava nenhum dos guardas da cidade para ajudar. Uma das criaturas agarrou seu rabo de cavalo e estava prestes a dar-lhe um corte de cabelo gratuito, então Melida gritou para a criatura parar, dizendo que seu cabelo dourado era a única maneira de lembrar-se de sua mãe falecida e sentir-se realmente parte da família. Ao ouvir essas palavras, Kufa percebeu que Melida estava apenas tentando provar seu valor para todo o reino, e ele sabia que não podia deixá-la acabar sem valor como ele. Então, num piscar de olhos, ele cortou a abóbora de Halloween que segurava o cabelo de Melida. E enquanto seu corpo inteiro ardia com uma majestosa aura azul, Kufa destruiu os outros 2 monstros, finalizando o último com seu combo triplo de espadas. Ao se aproximar da princesa, Kufa pediu desculpas por ter chegado tarde para protegê-la, e Melida fingiu que estava tudo bem, mas ele sabia que ela estava apenas fingindo ser forte para esconder seus verdadeiros sentimentos. Segurando suas mãos delicadas nas dele, Kufa prometeu estar sempre lá para ela sempre que ela chamasse. E enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto de Melida, ele disse que havia uma maneira especial para ela finalmente conseguir manifestar sua mana. No entanto, era um procedimento arriscado que tinha muitos efeitos colaterais e poderia até resultar em morte, então Melida foi obrigada a assinar um acordo dizendo que tinha idade suficiente para fazer uma cirurgia BBL. Desesperada para se tornar uma verdadeira guerreira, Melida aceitou os termos dele, então Kufa lançou um feitiço que fez as pétalas de rosa brilharem ao redor deles antes de beber uma poção estranha de seu bolso. Segurando seu rosto como um príncipe da Disney, Kufa derramou o líquido na boca de Melida com um beijo suave, fazendo-a cair para trás e mergulhar em um oceano cheio de seus pequenos nadadores. Na manhã seguinte, Kufa examinou seu corpo para se certificar de que o feitiço de transferência de mana realmente funcionou, mas Melida estava nervosa porque nunca tinha sentido o toque de um homem antes. No entanto, Kufa disse para ela não se preocupar porque até Zendaya tinha mais curvas do que ela, e porque ela era tímida demais para pensar em uma resposta.
Melida apenas ficou parada e permitiu que ele terminasse o exame. Após o exame físico, Kufa disse que o feitiço foi bem sucedido, mas que tinha dado a Melida a mana de um samurai em vez de um paladino, que a Lizzie e o resto de sua família possuíam. E para piorar as coisas, Kufa disse que Melida não estava autorizada a usar seus poderes em público até depois de algumas semanas, porque isso poderia fazer a mídia espalhar rumores ruins sobre ela. Apesar de tudo isso, a princesa estava feliz por finalmente ser uma verdadeira guerreira com poderes, então prometeu trabalhar duro e se tornar uma grande lutadora sob a orientação do mestre Kufa. Mais tarde naquele dia, na escola, uma das valentonas da classe, Nerva, aproximou-se de Melida e pegou seu livro didático favorito sem pedir, antes de sair da sala de aula com seu grupo de pestinhas feias. Embora agora tivesse o poder de enfrentá-los, Melida foi forçada a agir como uma princesa indefesa e não fazer nada apenas para manter suas habilidades de mana em segredo. Kufa notou a expressão triste em seu rosto e prometeu a ela que tudo valeria a pena porque ela iria aniquilá-los no torneio de luta daqui a uma semana. Sendo um assassino treinado, Kufa foi capaz de detectar que alguém estava espionando eles, e quando ele gritou para que saíssem, sua beldade de cabelo rosa do trem apareceu de repente com Alice ao seu lado. Ela se apresentou a Melida como a nova instrutora de Alice, Rose Prickett, e a princesa ficou chocada ao apertar a mão de uma lendária integrante do Esquadrão dos Poderosos Heróis. Aparentemente, Rose era uma prodígio mágica que adquiriu a habilidade de usar mana em uma idade muito jovem, e ela se tornou a membro mais jovem do Esquadrão de Heróis, além de uma cavaleira honrada da Guarda do Rei. Vendo que já tinham se encontrado antes, Rose estava ansiosa para continuar seu relacionamento com Kufa. Mas sendo um canalha sem vergonha, Kufa afastou a mão dela e disse que nunca provava o mesmo pote de mel 2 vezes. Irritada por ter deixado ele fazer isso da primeira vez, Rose disse que ia garantir que Alice derrotasse Melida no torneio antes de sair correndo como uma ex-namorada louca. Finalmente era hora da competição, mas enquanto Melida estava ficando ansiosa sobre seus poderes, ela percebeu que seu pai também estava presente e sabia que precisava impressioná-lo. No entanto, quando entrou no corredor, Melida começou a entrar em pânico novamente, e Nerva apareceu para piorar as coisas, chamando-a de chorona patética e um desperdício inútil de sangue real. Cansado da boca barulhenta dela, Kufa cumprimentou a garota malcriada como um cavalheiro antes de dizer para ela devolver a peruca de Maria Chiquinha Feia para o porco de quem a tinha emprestado. As palavras dele deixaram Nerva muito irritada, e ela estava prestes a dar um tapa no rosto dele, quando Melida de repente se levantou e afastou a mão dela, dizendo que Kufa era mais importante para ela do que um bando de amigos falsos. As garotas riram do gosto estranho dela por homens antes de se afastarem para a arena, e quando Melida percebeu que tinha acabado de se prejudicar, ela se abaixou e começou a entrar em pânico novamente. Kufa estava feliz por ela ter defendido ele, mas também estava preocupado que perderia o emprego se Melida não conseguisse impressionar o pai ao derrotar alguém no torneio. A professora levantou seu cetro para que os jogos começassem, e enquanto suas colegas de equipe rapidamente avançaram para lutar contra as outras garotas, Melida decidiu enfrentar seus medos e enfrentar Nerva sozinha. Com a intenção de humilhar Melida, Nerva avançou contra ela com uma poderosa explosão de mana, mas Melida surpreendeu a todos ao se cercar com uma aura dourada e desviar o ataque com sua espada. Embora estivesse surpresa com essa conquista, Nerva começou a falar mal de sua oponente para fazê-la se sentir inútil, então Melida decidiu calá-la com um chute forte no estômago. Ela tentou se levantar para revidar, mas Melida a superou jogando areia em seu olho para reduzir sua visão, antes de jogá-la contra uma rocha dura com uma poderosa explosão de mana. Furiosa porque a inútil Melita Angel a estava jogando como uma bola de beisebol, Nerva aumentou sua mana para 100 antes de destruir o chão com seu movimento combinado de terremoto. Pensando que tinha vencido, Nerva caminhou até Melita e disse para ela implorar por perdão. Mas a princesa a surpreendeu ao se levantar novamente e cercá-la com um tornado massivo. Ela começou a chocar sua arma contra a de Nerva, empurrando-a para trás a cada golpe. Mas quando finalmente chegou a hora de Melita dar o golpe final, o brilho de sua mana desapareceu de repente. Agora Nerva tinha a vantagem, e rapidamente afastou Melita com seu cajado antes de derrubá-la com múltiplos disparos de mana até que a princesa estivesse fraca demais para revidar. Nerva ordenou que ela desistisse e dissesse a Kufa para se tornar seu novo instrutor, mas Melita recusou, dizendo que nunca poderia compartilhar o mesmo vencedor com uma garota de classe baixa como ela. Enfurecida, Nerva começou a invocar seu movimento de combo supremo. Mas antes que pudesse terminar de dizer as palavras, Melita a derrubou com um único golpe de sua lâmina fantasma dourada. Kufa ficou chocado que Melita conseguiu executar uma técnica tão delicada, e ele imaginou que ela deve ter passado a noite inteira praticando antes do torneio. Agora que Nerva havia sido derrotada, os companheiros de equipe de Melita se juntaram para bloquear os outros oponentes, dando a ela a chance de conquistar a primeira rodada do concurso para sua equipe. Após a partida, Melita estava muito animada para se encontrar com Kufa, que a parabenizou pela vitória. Mas seu pai arrogante simplesmente passou por eles e fingiu não vê-la.
No entanto, Kufa disse a Melita para se animar porque ela finalmente provou ser uma verdadeira guerreira, e Nerva aqueceu seu coração ao devolver seu livro de feitiços e pedir desculpas por tudo. Após a experiência louca no torneio, finalmente era hora de um evento mais tranquilo, e Melita estava animada para participar do festival de fogos de artifício com o resto de seus colegas de classe. Perguntando se ele também gostava de ir a festivais, Kufa permaneceu em silêncio sobre o assunto, e Melita disse que ele estava se fazendo de difícil para alguém que já conhecia cada curva de seu corpo inteiro. Ansioso para mudar de assunto, Kufa confessou que nunca tinha ido a um festival antes em sua vida porque cresceu em um lugar onde tudo o que existia era escuridão eterna. Melita ficou triste ao ouvir isso. Então, para animar o ambiente, ela começou a explicar como todas as meninas da sua escola usariam fantasias combinando e se vestiriam como cisnes para o festival. Ele pediu para ela experimentar o vestido, mas Melita estava muito tímida e não esperava que ele fosse tão direto. Então, ela disse que seria melhor se ela o usasse ao mesmo tempo que as outras meninas. Perguntando se poderia dançar com ela no festival, Kufa disse que tinha um trabalho importante a fazer, mas que apareceria no último minuto para girá-la algumas vezes. Na noite do evento, todas as meninas estavam felizes com suas fantasias, combinando até que Elise chegou e roubou a cena com seu vestido caro feito por Donatella Versace. Algumas das meninas de classe baixa odiaram o vestido de Elise e começaram a chamá-la de exibida. Então, ela fugiu para evitar todos os comentários desagradáveis, com Melita rapidamente correndo atrás dela. Ela a encontrou chorando perto da fonte, e Melita queria consolar sua prima, mas antes que pudesse dizer algo, elas foram emboscadas por um grupo de homens liderados por um esquisito enrolado em papel higiênico. Os sequestradores as levaram para um esconderijo subterrâneo e o Homem-Múmia disse a Melita que fazia parte de uma organização secreta que se especializa em transformar humanos fracos em seres sobrenaturais. Porque ele sabia que Melita não era uma usuária de paladino como o resto da família, Quarply disse que ia fazer-lhe um favor transferindo a mana de Elise para o corpo dela através da ciência. Melita não gostou dessa ideia, e quando Elise finalmente acordou, ficou apavorada com a visão dos homens abóbora estranhos, o que fez Melita lembrar como ela sempre foi medrosa desde que eram pequenas. Percebendo que precisava defender sua prima, Melita usou uma marreta para derrubar um esqueleto de T-Rex sobre os aberrações abóboras antes de escapar da sala com Elise. Elas encontraram um mapa do túmulo mostrando todas as várias saídas, e Melita teve uma ideia brilhante para derrotar seus captores criando uma arma especial usando diferentes partes do vestido de Elise. No entanto, antes que ela pudesse completar a arma, as abóboras de Halloween as alcançaram, derrubando Melita no chão e levando Elise como prisioneira. Ainda não pronta para desistir, Melita conseguiu invocar fogo debaixo da terra, transformando sua arma em um lança-chamas mágico, que ela usou para cozinhar as aberrações do circo em tortas de abóbora. Depois disso, as garotas rapidamente se dirigiram para a saída, mas foram bloqueadas por Papel Toalha, que as derrubou com um único golpe. Ele ainda estava determinado a realizar o experimento nas garotas, mas quando olhou nos olhos de cada uma delas, o Homem-Múmia percebeu que seus poderes combinados seriam demais para ele lidar. Ele estava prestes a envenenar Melita com sua aura verde quando Kufa e Rose entraram pela porta e derrotaram todas as criaturas de baixo escalão com suas habilidades superiores. Kufa foi atrás do Homem-Múmia sozinho, mas o cara louco injetou uma caixa de gosma com um produto químico estranho, transformando-a em uma besta gigantesca que era forte demais para qualquer guerreiro enfrentar. Apesar da vantagem injusta, Kufa ainda lutou bravamente com seu oponente, bloqueando todos os seus ataques surpresa no ar até conseguir derrotá-lo com um movimento de inferno azul. No entanto, ele se distraiu com o monstro, então o Homem-Múmia usou suas bandagens para agarrar a mão de Kufa e drenar toda a mana de seu corpo antes de arrancar seu membro como um boneco de ação. Mas por ser um protagonista tão incrível, Kufa derrotou o dragão com apenas um braço e apontou sua espada para o inimigo enquanto jurava treinar e proteger Melita até que ela se tornasse a guerreira mais forte viva. Cansado de toda a conversa longa, o garoto das bandagens trouxe seu monstro de volta à vida, e ele engoliu Kufa inteiro. Mas para sua surpresa, Kufa conseguiu derrotar a criatura destruindo-a por dentro. De repente, uma névoa estranha envolveu a sala e o cabelo de Kufa ficou completamente branco, após o que ele recolocou seu braço como se não fosse nada e revelou-se como um vampiro todo-poderoso. O Homem-Múmia ficou assustado ao ver a verdadeira forma de Kufa, porque vampiros eram os seres mais mortais no Reino das Trevas, e ele se perguntou por que uma criatura tão poderosa como ele concordou em se tornar tutor de uma garota burra. Kufa segurou o idiota contra a parede e disse para ele não se preocupar porque não ia matá-lo, mas que se ele atacasse Melita ou Elise novamente, ele garantiria sugar todo o seu sangue e usar suas bandagens como papel higiênico. De volta ao festival, Kufa disse a Melita que foi seu pai quem o instruiu a salvá-la apenas para que ela se sentisse especial, e os dois dançaram a noite toda enquanto os fogos de artifício explodiam. Após o festival, era hora de outro grande evento na Academia de Meninas,
e tanto Melita quanto Elise estavam animadas por finalmente poderem passar um tempo de qualidade juntas. No entanto, Kufa não estava interessado em se aproximar de Rose, e ele puxou o braço para longe dela antes de dizer que eles sempre seriam inimigos jurados porque serviam a famílias diferentes. Rose não concordou com a opinião dele, mas, apesar das diferenças, ambos concordaram que o mais importante era garantir que as Angel Girls se dessem bem durante o evento. Todos os alunos se reuniram no Castelo de Gelo, e a diretora chegou logo depois, dizendo que era hora da competição anual de luta entre escolas. Todos os anos, a escola deles e outra academia no distrito competiam em uma série de batalhas ferozes após uma longa semana de treinamento, até que a última garota em pé fosse coroada com o título de Deusa da Lua. A academia de Melita havia vencido o concurso muitas vezes, então os alunos estavam confiantes de que este ano não seria diferente e todos tinham certeza de que a presidente da escola, Sra. Krista, faria parte das concorrentes. As meninas da outra escola chegaram aos portões e, após confirmarem seus nomes na lista, as enormes seguranças femininas as deixaram entrar, com Kiara e Sala servindo como as concorrentes de sua academia. Era hora de a escola anfitriã revelar suas próprias concorrentes, mas quando os nomes foram exibidos no vitral, todos ficaram chocados ao ver que eram Melita e Elise as escolhidas. Os alunos imediatamente começaram a fofocar sobre as meninas, mas a diretora as chamou ao palco e explicou as regras do torneio antes de pedir a cada uma delas que escolhesse suas companheiras de equipe. Melita foi a primeira, e quando olhou para a multidão, ninguém parecia gostar de sua cara feia. Então Nerva levantou a mão e concordou em se juntar à sua equipe, seguida por uma aluna veterana chamada Shenfa. Os outros concorrentes também selecionaram seus colegas de equipe e a diretora encerrou a cerimônia de abertura, selando toda a escola com sua poderosa magia de campo de força. Os alunos continuaram a falar sobre o processo de seleção e como ela era uma verdadeira drama queen, Melida começou a chorar por causa disso. Mas Kufa a abraçou e disse que tudo ficaria bem. Essa garotinha sorrateira só está tentando sentir um pouco de D de vampiro. Eles começaram a treinar mais tarde naquela noite, e os reflexos de Melida ainda não eram bons o suficiente para bloquear todos os ataques de Nerva. Então Kufa disse para ela se esforçar mais, mas Shenva sugeriu que todos fizessem uma pausa rápida. Enquanto ela descansava perto dos arbustos, uma garota aleatória da academia rival encontrou-se com Melida, dizendo-lhe que ela tinha que derrotar Elise para provar que era uma verdadeira membro da Casa Angel. No entanto, Melida não queria começar uma rivalidade mesquinha com sua prima por causa de um título de família. Mas antes que pudesse responder ou perguntar o nome da garota, ela desapareceu de repente com o vento. Enquanto todos dormiam, a acompanhante de Elise e Sr. Otelo saiu sorrateiramente para fazer algumas coisas suspeitas. Mas Kufa, a coruja noturna, ainda estava acordado e quase deu um ataque cardíaco à velha quando chamou seu nome. Sendo um mestre detetive, Kufa tirou um pedaço de vitral do vestido dela, o que era a prova de que ela havia trocado os nomes durante a cerimônia de abertura. E a Sra. Otelo foi forçada a confessar tudo como uma criminosa novata. Rose e as meninas também estavam acordadas, e quando Elise perguntou por que ela tinha feito tal coisa, a velha disse que queria mostrar a todos que Melida Angel não passava de uma princesa falsa. Furiosa com a velha, Melida disse que nada poderia separar o vínculo que ela compartilhava com Elise, e que iria provar que todos estavam errados vencendo o torneio. Depois que Melida foi para a cama, Kufa estava prestes a retomar sua patrulha, quando recebeu uma carta estranha em forma de cisne, fazendo-o sair para descobrir de quem era. Kufa encontrou a pequena mensageira sentada em um galho de árvore e a reconheceu como uma colega assassina conhecida como Black Media, que só conversava usando notas especiais que se transformavam em chamas. Ela lhe disse que a organização deles a havia enviado para investigar se ele havia quebrado a lei sagrada ao compartilhar seu mana com um humano. Mas Kufa ignorou a conversa dela e rapidamente entrou em ação. No entanto, Media era extremamente rápida e evitou todos os golpes de Kufa enquanto o chamava de romântico incurável que traiu todo o credo dos assassinos por causa de um beijo com uma adolescente. Cansado das acusações dela, Kufa apontou sua lâmina para Media e disse que seu único trabalho era proteger Melida. Depois disso, ambos carregaram suas manas em preparação para uma batalha feroz. Enquanto isso, de volta aos dormitórios, Elise encontrou-se com Melida e disse que iria perder para ela de propósito no torneio para que todos finalmente a reconhecessem como uma verdadeira guerreira. No entanto, Melida não gostou dessa ideia, porque significava que ela nunca aprenderia seus verdadeiros limites. Mas Elise já tinha tomado sua decisão e saiu da sala sem dizer mais uma palavra. De volta aos assassinos poderosos. Rose chegou rapidamente para ajudar Kufa na batalha, e com seus poderes combinados, conseguiram fazer Black Media recuar por aquela noite. E quando os guardas finalmente chegaram, Kufa explicou a eles que Media era uma usuária rara de mana com habilidades de metamorfose, permitindo-lhe alternar entre todos os principais níveis mágicos. Ele e Rose tentaram dizer à diretora que era muito perigoso continuar com o concurso, mas a diretora não ia deixar algum assassino arruinar todo o seu trabalho árduo, e ela disse que o show deve continuar.
Na mesa de café da manhã, Rose percebeu que as duas garotas Angel estavam sentadas separadas, e ela achou que algo estava errado, mas quando tentou falar com Elise sobre isso, não obteve resposta. A senhora Otelo interveio, dizendo que Melita não merecia sentar-se em nenhum lugar próximo a Elise, porque claramente não estava no mesmo nível que ela, e só acabaria atrasando Elise. Os outros alunos ouviram isso e começaram a fofocar sobre Melita, mas Nerva rapidamente se aproximou e sentou-se ao lado dela, após o que Shenfa apareceu e provocou os dois por serem melhores amigas. Com o passar dos dias, os competidores continuaram a treinar em preparação para o torneio. Mas à medida que passavam mais tempo separadas, Melita e Elise não podiam deixar de se sentir distantes uma da outra. Com a ajuda de seus colegas de equipe e o treinamento rigoroso de Kufa, Melita começou a melhorar suas habilidades, e quando foi para a cama naquela noite, notou as cicatrizes em seu corpo de todo o esforço com Kufa. Sendo um bad boy com um coração gentil, Kufa trouxe-lhe um chocolate quente para aliviar a dor, e quando notou o olhar triste em seu rosto, perguntou se ela queria mais uma rodada. No entanto, Melita explicou que estava triste porque Elise lhe disse que ia perder o torneio de propósito para fazê-la parecer bem na frente de todos. Kufa ficou chocado ao ouvir isso, porque também significava que ele estava desperdiçando seu precioso tempo treinando-a. Mas ele aconselhou Melita a conversar com Elise durante o torneio. Ele disse que o vínculo delas como primas era algo que continuaria a perdurar, não importava o que acontecesse, e por isso Melita nunca deveria ter medo de dizer a Elise como realmente se sentia sobre qualquer coisa. O grande dia finalmente havia chegado, e enquanto todos estavam animados para assistir à ação com seus óculos especiais, Kufa teve que deixar a multidão e procurar por qualquer sinal de Black Magia. A diretora levantou seu cetro para anunciar o início do torneio, e todas as equipes se dirigiram ao Castelo de Gelo, com Melita e sua equipe sendo as últimas a entrar. Elas foram rapidamente atacadas por membros do esquadrão de Elise, e enquanto as outras garotas estavam ocupadas com seus próprios oponentes, Melita imediatamente avançou para enfrentar Elise em um confronto. Enquanto isso, Kufa notou alguém estranho no telhado e deduziu que era Black Magia disfarçada de estudante, então ele disse para ela se entregar a ele silenciosamente. No entanto, a garota provocou, dizendo que preferia se inclinar para ele, então Kufa cortou sua bolsa com a lâmina e a segurou contra a parede por ser uma garota travessa. Ele disse para ela parar com as besteiras, mas a garota colocou a mão no rosto dele e disse que queria sentar nele como uma cadeira, então ele sacou sua espada. Mas ela bloqueou o ataque dele com seu enorme facão. Kufa percebeu que o poder dela era único e pediu que ela se apresentasse. Então, ela disse que seu nome era Muli Lamor, uma princesa de uma das famílias reais mais fortes, com a classe de mana de Diablo. Quando ele se lembrou de que Black Magia só podia copiar os poderes de classes de classificação inferior, Kufa percebeu que tinha cometido um grande erro e pediu desculpas a Mul antes de fugir. De volta ao torneio, as garotas Angel continuaram lutando até que Elise foi forçada a mostrar seu verdadeiro poder ao jogar Melita contra a parede e chamá-la de fraca patética. Elise disse que a razão pela qual escolheu perder o torneio de propósito foi porque sempre quis ficar na sombra de Melita e ser sua irmãzinha para sempre. Mas agora que ambas sabiam quem era a mais forte, Elise foi forçada a aceitar o fato de que Melita nunca mais poderia superar suas habilidades e se tornar seu modelo novamente. No entanto, para sua surpresa, Melita conseguiu bloquear seu ataque e disse que iria provar seu valor para Elise ao chutá-la e vencer o torneio. Elise recuou para carregar sua mana para o golpe final, mas Melita antecipou esse movimento, então afastou sua espada antes de prendê-la no chão como uma kickboxer. Depois de mostrar quem mandava, Melita disse a Elise que continuaria a melhorar suas habilidades para poder protegê-la do perigo, e as duas se abraçaram como irmãs. No entanto, desconhecido para eles, Black Magia tinha se infiltrado no torneio disfarçada como Nerva, e após observar o estilo de luta de Melita, ela sabia que Kufa tinha transferido sua mana para ela. Ela começou a destruir o castelo com sua magia, e Melita, que ainda estava eufórica por ter derrotado Elise, decidiu enfrentá-la. Mas Magia a derrotou completamente. Quando os seguranças de gelo perceberam que tinham sido enganados, tentaram forçar Nadia ao chão, mas ela resistiu e acabou usando seu forte mana para esmagá-los em pedaços. Ela estava prestes a fazer o mesmo com Melita quando Kufa e Rose chegaram de repente, e porque ele queria um show privado, Kufa levou Magia para a floresta, e pediu que ela escolhesse entre sua lâmina e sua madeira dura. No entanto, Midia disse que ainda era muito jovem para provar qualquer uma dessas coisas, e então ele a fez prometer entregar uma carta ao chefe dos assassinos, dizendo que ele não era realmente um traidor. Após o fiasco de uma semana, o torneio finalmente chegou ao fim, e depois que todos os votos foram contados, Cara Espada da academia rival foi coroada a nova deusa da lua. Embora nenhuma delas tenha ganhado o título, as garotas estavam animadas que o relacionamento delas estava de volta ao normal.
e Melita pediu a Elise para se juntar ao seu novo time de combate, ao que ela concordou alegremente. Mais tarde naquela noite, Melita, Elise e 2 outras garotas saíram furtivamente de seus quartos e passaram por um canal subterrâneo para participar de uma festa secreta organizada pelos alunos veteranos. Quando chegaram ao local da festa, Melita e as outras ficaram chocadas ao ver como o lugar era bonito, e admiraram todas as diferentes armaduras de enredo que os estudantes usavam. Shenfa e Kara deram as boas-vindas a todos ao show e fizeram um brinde à boa amizade entre suas escolas, antes de dizer às meninas que a festa era uma tradição passada pelos ex-alunos. Após a rápida introdução, as meninas foram direto encher a barriga com deliciosos petiscos, e enquanto estavam ocupadas comendo, Kara se aproximou do grupo e encheu seus copos com mais suco de uva PG. Ela lhes disse que sua vitória no torneio deste ano foi apenas por sorte, mas que no próximo ano ela garantiria aniquilar cada concorrente que ousasse ficar em seu caminho. Mully aconselhou-a a não se gabar de um concurso que ainda estava a meses de distância, mas Kara disse-lhe para se concentrar em manter as calcinhas no lugar durante a noite, antes de rir como uma vilã e se afastar. Depois de desfrutar dos petiscos, era hora de um jogo de festa. E porque ela era uma rainha tão paqueradora, Mully sugeriu que todos falassem sobre suas vidas amorosas fora do campus. Melita foi a primeira, e embora estivesse morrendo de vontade de falar sobre Kufa, mentiu e disse que nunca tinha se apaixonado antes. Então Mully se aproximou e disse que poderia ensiná-la 1 ou 2 coisas a portas fechadas. A amiga de Mully, Sala, disse que não conseguia encontrar o amor verdadeiro por causa do tamanho de suas tramas, e então Mully decidiu falar sobre histórias de terror. Mas Melita disse que Elise não gostava dessas coisas. No entanto, ela assegurou-lhes que era mais um romance triste do que uma história assustadora, e contou a história de um casal que vivia uma vida triste e miserável por serem tão pobres. Os perdedores não conseguiam nem pagar o aluguel, e então o marido bêbado decidiu matar a esposa e arrancar seu coração antes de fugir da cidade e se afogar no oceano. Elise não ficou aterrorizada com a história, então Sala decidiu mudar as coisas, contando como a esposa morta se transformou em um fantasma conhecido como a Bruxa Cinzenta, que atacava meninas jovens e arrancava seus corações. A reviravolta de Sala pareceu funcionar, e Elise desmaiou imediatamente nos braços de Melita. Mas enquanto Mully tentava dizer a eles que era apenas uma história boba, todas as luzes do local se apagaram de repente. Uma luz vermelha começou a brilhar dentro da sala, após o que uma mulher misteriosa com um chapéu pontudo apareceu. E ao olhar mais de perto, Melita percebeu que era a Bruxa Cinzenta. Os estudantes começaram a entrar em pânico, e a Bruxa Cinzenta estava prestes a atacar Melita, então ela usou seu cobertor para criar uma distração antes de sair correndo da sala com o resto das meninas. Enquanto procuravam o caminho de volta para os dormitórios, Melita pisou em algo estranho, e como parecia rosa e era muito mole, todos pensaram que era um coração e começaram a andar mais rápido. No entanto, as outras meninas também começaram a pisar na substância pegajosa, e então todo o canal literalmente começou a escorrer um líquido rosa pegajoso que derramou sobre seus corpos. Com medo de que Kufa a visse assim, Melita começou a correr mais rápido em direção à saída, e as outras a seguiram logo atrás, até que todas estavam exaustas demais para continuar correndo. Cansada de suas roupas molhadas, Elise estava prestes a tirá-las e ficar sem nada, mas quando Sala disse que havia gosma presa entre sua armadura de enredo, todos quiseram sentir seus melões suculentos. A Bruxa Cinzenta chegou de repente para arruinar a diversão, mas desta vez os enredos de melão decidiram revidar. Mas por algum motivo ela perdeu o controle de seus poderes e caiu de volta na água. Melita decidiu entrar na luta, mas seu movimento básico de espada foi facilmente dissipado pela poderosa magia da Bruxa Cinzenta, e foi nesse momento que as garotas souberam que estavam todas ferradas. As garotas começaram a correr em direção a outra saída, enquanto a Bruxa Cinzenta as perseguia, e quando finalmente retornaram ao pátio, ficaram felizes que ela havia parado de segui-las. Kufa chegou bem a tempo, e as garotas ficaram felizes por estarem finalmente em mãos seguras. Mas quando ele mostrou a elas seu peito ensanguentado por ter sido atacado pela Bruxa Cinzenta, todas gritaram de medo. No entanto, descobriu-se que Rose tinha ouvido falar sobre os planos secretos da festa, então ela contou a Kufa sobre isso, e os dois planejaram toda a saga da caça às bruxas para ensinar uma lição às meninas. Quando ouviram isso, Melita e as outras chamaram Kufa de pervertido por permitir que corressem de pijama daquele jeito, e ele foi obrigado a ler uma história para dormir como punição. Na manhã seguinte, Kufa acordou Melita da cama apontando um pedaço de pau de madeira para o rosto dela, e ela ficou toda mal-humorada, dizendo que teria preferido a madeira dura dele na boca dela. O que você quer dizer com isso? Ele a lembrou que a academia estava indo em uma viagem para outra cidade, e no caminho, Melita disse a Kufa que era errado ele invadir o quarto dela daquele jeito, porque ela era uma mulher adulta. No entanto, Kufa ignorou completamente o que ela estava dizendo para receber uma poção especial de seu chefe, e antes que ele pudesse responder à afirmação dela, Rose e Elise correram para encontrá-los. Perguntando qual era o problema, Rose disse a Kufa que queria que ele agisse como seu namorado por alguns dias para ajudá-la a sair de um casamento arranjado que seu pai estava planejando.
Embora ele não gostasse muito da ideia, e Melita estivesse obviamente ardendo de ciúmes ao lado como uma equis amarga, Kufa concordou em se tornar o falso amante de Rose por uma semana inteira. Ao longo do caminho, Rose agarrou-se ao braço dele como uma criança e chamou-o de nomes carinhosos, mas quando Melita não aguentou mais, segurou o outro braço dele e disse a Barbie para cair fora. Quando a diretora da escola, a Sra. Stacy, viu isso, chamou as moças de patéticas por brigarem por um homem, e foi cumprimentar Elise, chamando-a de verdadeira princesa, ao contrário da prima inútil. Melita estava prestes a se defender quando uma carruagem de repente entrou nos terrenos da academia, e o pai de Rose, Mark Prickett, saiu parecendo o protagonista de um filme medieval. Ele se encontrou com a diretora e os dois lideraram o caminho, enquanto Rose dizia às meninas que seu pai seria o guia turístico para a excursão à cidade subterrânea de Shangartha. Kufa disse que Shangartha era a cidade natal de Rose, e sua falsa namorada se perguntou como ele sabia disso, mas ele também acrescentou que Mark Prickett era um especialista na área de genética. Virando-se para encará-los, Mark disse a Rose que seu casamento estava marcado para acontecer nos próximos 3 dias, e ela ficou tão furiosa que segurou o braço de Kufa e o chamou de seu verdadeiro amor. Mark avançou para desafiar o jovem, mas rapidamente recuou, e quando Rose perguntou o que aconteceu, ele disse que Kufa o lembrava de um garoto que uma vez destruiu a cidade deles. A diretora instruiu todos a segui-la para dentro, mas por causa das alegações de Mark, Kufa estava começando a se sentir desconfortável, então ele cumprimentou Melita antes de ir para o outro lado. No refeitório, Melita não conseguia parar de pensar em Kufa, então ela saiu correndo do lugar para encontrá-lo, e no caminho encontrou-se com Medea, que havia sido rebaixada a instrutora após falhar em derrotar Kufa. Eles ouviram um grito alto de longe, então Melita correu para ver o que era, mas ficou chocada ao ver a diretora segurando um aluno que misteriosamente havia desmaiado. Ela também ficou chocada ao ver Kufa lá, quem ela pensava que já tinha deixado a escola, e Mark disse que ia usar sua última invenção para descobrir quem era o culpado. Ao derramar um líquido estranho na lareira, Mark conseguiu mostrar a cor da mana do culpado, que ele disse pertencer a um jovem, e todos os olhares de repente se voltaram para Kufa, mas o instrutor jurou que não foi ele. Durante a viagem de trem para Shangartha, Melita e Elise tentaram descobrir quem era o verdadeiro mentor por trás do ataque, mas seus pensamentos foram interrompidos pela tempestade furiosa lá fora. Mark disse-lhes para não se preocuparem porque essas coisas eram comuns em sua cidade, mas Krista estava com medo de que o trem desabasse, e Medea sentiu que havia algo suspeito sobre o velho. O trem desceu profundamente no solo até chegarem a Shangartha, e enquanto todos apreciavam a vista, Melita ouviu um barulho estranho e decidiu investigar. Kufa a pegou no flagra, e quando Mark viu os dois parados ali, ele os advertiu para ficarem longe daquele lugar em particular, porque era um ponto misterioso, onde coisas sobrenaturais tendem a ocorrer. Enquanto conversavam, o verdadeiro noivo de Rose, Dick Grayson, correu até Mark, informando-o que um certo local havia contraído uma doença mortal e precisava de atenção médica urgente. Após examinar o paciente, Mark disse que era tarde demais para qualquer forma de tratamento, e então chamou um carrasco para dar paz ao homem e enviá-lo para seu Isekai. A diretora ficou chocada ao ver isso, pois a execução pública era um crime segundo a lei. Mas Mark a assegurou de que era a única maneira de salvar a alma do homem e impedir que a doença se espalhasse para outros. Mais tarde naquela noite, Rose levou Kufa para a capela, onde o apresentou a todos os seus adoráveis irmãozinhos que estavam animados porque a irmã mais velha finalmente tinha conquistado um cara atraente. Ela contou a ele que Mark a havia adotado, assim como todas as outras crianças, depois que um estranho incidente matou todos os seus pais biológicos, e que a esposa de Mark, Carmilla, também havia morrido no incidente. Quando Kufa voltou para o quarto do hotel, encontrou Melita com cara de poucos amigos por causa do passeio dele com Rose, e então, para compensá-la, ele a levou para um encontro em uma caverna subterrânea. Melita estava animada para finalmente passar um tempo sozinha com seu homem, e quando Kufa a puxou para o riacho abaixo, em vez de afundarem, começaram a flutuar sobre a água como fadas. Ele disse a ela que as rochas tinham uma forte atração magnética que criava um efeito de gravidade zero dentro da caverna, e embora ela estivesse se divertindo, Melita se perguntou como Kufa sabia tudo sobre essas coisas. Após o encontro, Kufa a levou de volta para o quarto do hotel, e Melita pediu desculpas por ser tão diva com Rose, mas ele disse para ela não se preocupar com isso e apenas ficou ao seu lado até ela adormecer. No dia seguinte, Melita e Alice se juntaram ao resto dos alunos na capela, mas ficaram chocadas ao ver que todos os irmãos da instrutora Rose tinham sido enviados para um Isekai precoce. A diretora apontou que o incidente foi muito semelhante ao que aconteceu na escola deles, e como ele já o odiava, Mark ordenou que todos os seus homens caçassem Kufa. Enquanto todos iam para a sessão de treinamento, Melita saiu do grupo para encontrar Kufa, mas foi pega por Medea, que a chamou de simp, por arriscar sua vida por algum cara idiota.
No entanto, ela concordou em ajudar a encontrar o namorado, e quando voltaram ao hotel, Medea trocou de roupa e vestiu um uniforme escolar para se disfarçar do público. Uma atendente do hotel entrou de repente no quarto. Então, para evitar ser pega, Melita fingiu ser a irmã mais velha de Medea enquanto a abraçava apertado, e a atendente deu-lhes uma barra de chocolate por serem tão fofas. Quando saíram do hotel, Melita estava ansiosa para obter informações sobre todos os lugares misteriosos da cidade, mas quando perguntou a duas senhoras sobre isso, elas a repreenderam e lhe deram alguns doces em vez disso. Sendo uma assassina profissional, Medea disse a Melita para observar e aprender, e quando pararam em uma floricultura, ela fingiu estar interessada em uma rosa específica, atraindo a atenção da dona da loja. A senhora idosa disse a ela que a flor era uma espécie que só crescia em Xangarta, e usando o poder de seus olhos fofos, Medea conseguiu fazer a mulher contar tudo sobre os locais misteriosos. Usando as descrições da dona da loja, Melita e Medea conseguiram localizar outro ponto misterioso, que era uma casa abandonada que parecia um cenário de filme de Halloween. Quando entraram na casa, Medea percebeu que havia algo estranho no lugar, então começou a inspecionar as tábuas do chão até encontrar uma escada escondida que levava mais fundo no solo. Criando uma bola de fogo com seus poderes, Medea disse a Melita para ficar perto, e as duas desceram as escadas até chegarem a uma masmorra cheia de um número infinito de celas de prisão. Apontando sua tocha para uma das celas, Medea e Melita ficaram chocadas ao ver cadáveres de moradores de Xangarta dentro, e Melita reconheceu um deles como o homem que foi executado um dia atrás. Como Medea suspeitava, Mark estava realizando experimentos ilegais de conversão de licantropia em pessoas, enquanto escondia os corpos em lugares específicos sob o disfarce dos chamados pontos misteriosos. Melita ficou chocada que Lord Prickett pudesse fazer tal coisa, mas então ela começou a ouvir uma voz estranha em sua cabeça novamente, então saiu correndo da masmorra sem dizer uma palavra. Seus instintos a levaram a um prédio onde um grupo de pessoas já estava reunido, e quando Melita entrou, ficou chocada ao encontrar a Lizzie e Rose deitadas sem vida no chão. Aproximando-se de sua prima, Melita ficou aliviada ao ver que a Lizzie ainda estava respirando. Mas o corpo de Rose estava coberto de molho de tomate, e Mark gritou de dor pela morte de sua amada filha. A diretora disse a Melita que a Lizzie e Rose notaram sua ausência e foram procurá-la quando foram brutalmente atacadas por um guerreiro desconhecido. Grayson ordenou a todos os homens que encontrassem Kufa imediatamente, mas Mark pegou o corpo de Rose do chão e disse que ia usar uma de suas últimas invenções para trazê-la de volta à vida. Melita levou a Lizzie de volta para o quarto do hotel, e enquanto se sentia mal por deixá-la desprotegida, Shenfa entrou de repente no quarto, dizendo-lhe que os habitantes da cidade também estavam atrás dela. Acontece que alguém tinha atacado Mark enquanto ele estava a caminho de reviver Rose, e como Kufa não estava em lugar nenhum, os homens planejavam capturar Melida como isca para atrair o criminoso. Trancando a porta de entrada, Shenfa instruiu Melida a sair da sala imediatamente, então ela olhou para Elise uma última vez antes de pegar sua espada e pular pela janela. Correndo de volta para o mesmo jardim do primeiro dia, Melida usou sua espada para destruir uma enorme rocha, revelando uma escada secreta que levava ao subsolo, semelhante à da Casa Assombrada. Enfrentando seus medos, Melida aventurou-se sozinha no túnel escuro até encontrar uma biblioteca secreta com livros escritos por Mark Prickett sobre como transferir os genes de um licantropo para um humano. De repente, a voz que Melida sempre ouvia começou a falar novamente, e quando ela pediu ao estranho para se mostrar, a instrutora Rose apareceu pela porta. Melida ficou feliz em vê-la viva, mas Rose tinha um brilho estranho nos olhos e abriu a boca para revelar duas presas afiadas antes de dizer a Melida que ia sugar todo o seu fluido corporal. Notando as chamas de mana azul nos olhos dela, Melida percebeu que Rose tinha sido a culpada o tempo todo, e quando estava prestes a agir como na saga Crepúsculo, Kufa chegou a tempo de bloquear o ataque. Ele tentou detê-la com suas habilidades normais, mas Rose era simplesmente forte demais. Então Kufa não teve escolha a não ser revelar seu modo vampiro também, chocando Melida profundamente. Pelo amor de Deus, o sobrenome do cara é literalmente Vampir. Agora que estava em pé de igualdade com ela, Kufa tentou lembrar Rose de todas as boas memórias que compartilharam, mas suas palavras não tiveram efeito, e ela saiu correndo da biblioteca. Como ele não conseguiu esconder sua verdadeira identidade de Melida, Kufa foi forçado a apagar todas as suas memórias para sempre. Então ele aprendeu no chão e estava prestes a realizar o feitiço. No entanto, Melida não queria esquecer todos os bons momentos que compartilharam, porque apesar de sua nova maquiagem de Drácula, ele ainda era a mesma pessoa que a ajudou a se tornar uma grande lutadora. Aproximando-se dele, Melida envolveu os braços em volta do pescoço de Kufa e deu-lhe um abraço apertado, mas ele rapidamente se afastou, dizendo que não havia como os dois ficarem juntos. Kufa disse a Melida que ele era meio vampiro, o que o tornava um dos licantropos mais mortais que já existiram, e também um inimigo natural de todos os humanos mágicos, incluindo ela.
Para esclarecer, ele decidiu contar a ela a história de como Mark Prickett arruinou toda a cidade anos atrás ao assinar um acordo com uma aranha-demônio de classe S para realizar experimentos em humanos. Lord Prickett esperava que, ao concordar em trabalhar para o monstro-aranha, ele pudesse reviver sua esposa, que estava em coma há meses, mas as coisas não saíram como planejado. O experimento saiu do controle, destruindo a cidade e matando todas as crianças sob os cuidados de Mark. Mas Kufa, que também foi adotado por Lord Prickett, conseguiu sobreviver ao ataque por causa de seus genes de vampiro. No entanto, quando ele notou que sua irmã Rose estava quase morta. Kufa fez o sacrifício supremo mordendo seu pescoço e transformando-a em uma vampira para que ela pudesse continuar vivendo. Chocado por ele ter feito isso, Olhos de Inseto disse a Kufa que ele tinha acabado de tornar a vida de Rose muito pior. Mas ele foi subitamente atacado por um grupo de usuários de mana que foram enviados a Shangartha para matá-lo. O demônio-aranha derrotou 2 dos homens sem suar, e ele estava prestes a acabar com o último quando Kufa pulou sobre ele e começou a socar todos os seus olhos até ele ficar cego. Aproveitando a situação, o último guerreiro deslizou por baixo da aranha gigante antes de carregar sua arma e eliminar a aberração da existência com um poderoso disparo de laser. Ao se aproximar de Kufa, o homem perguntou o que ele estava fazendo, e Kufa disse que estava apagando todas as memórias de Rose para que ela pudesse viver uma vida feliz e nunca colocar ninguém em perigo com suas habilidades de vampiro. Ele implorou ao homem para não prender Rose por causa de seus poderes de licantropo. E em troca de manter tudo em segredo, Kufa concordou em trabalhar sob o comando do homem como um assassino em treinamento. Apesar de ouvir tudo isso, Melita ainda queria manter suas memórias de Kufa. Então, ele a fez prometer nunca revelar sua identidade a ninguém, a menos que ele sujesse todo o fluido pegajoso de seu corpo. Kufa disse que o esquisito da aranha chamado Nakua estava de volta e que ele era responsável por ativar os poderes de vampiro de Rose, fazendo-a perder o controle e atacar todas aquelas crianças. Embora Nakua fosse uma calamidade de nível S, Kufa tinha um plano para derrubar o esquisito da aranha de uma vez por todas, mas ele precisava de algum tempo, então pediu a Melita para interromper o casamento de Rose na igreja. Os falsos amantes estavam prestes a fazer seus votos quando Melita de repente entrou e disse a Rose que ela e Kufa nunca ficariam juntos porque ele gostava de mulheres com tramas maiores. Bem, acho que isso faz 2 deles. Irritada com a declaração, Rose carregou sua mana e disparou múltiplas explosões de anéis contra ela. Então Melita sacou sua espada e revidou com um corte de espada infernal. No entanto, Rose desviou do ataque com bastante facilidade, mas nunca foi destinado a ela em primeiro lugar. E quando as chamas atingiram Mark Prickett, seu corpo ficou tão quente que Nakua foi forçado a sair do esconderijo. Apontando sua lâmina para Nakua, Melita disse-lhe para congelar ou ela o esmagaria como um inseto, forçando-o a se transformar de seu modo aranha em um humano feio com um péssimo senso de moda. Ela disse a todos que Nakua era responsável por todos os assassinatos, e quando tentaram atacá-lo, ele destruiu toda a igreja com apenas um único movimento antes de escapar por uma passagem secreta. Rose rapidamente correu atrás dele enquanto se lembrava de todas as coisas horríveis que ele a fez fazer. Mas antes que pudesse atacar Nakua, ele agarrou seu pescoço e estava prestes a sufocá-la até que ela o chamasse de papai. Felizmente, Kufa chegou a tempo de chutar o esquisito para longe, e os dois ativaram suas formas de vampiro juntos. Mas Nakua riu antes de se transformar em um monstro-aranha todo-poderoso. Eles tentaram atacá-lo de ambos os lados, mas Nakua era simplesmente forte demais. E ele amarrou a avalanche rochosa de Rose com seu fluido pegajoso de aranha antes de pular para esmagá-los com suas garras. No entanto, ele ainda era apenas uma criatura cega e inútil. Então, enquanto Nakua procurava por seus oponentes, Rose se esgueirou por baixo dele e lançou o idiota para longe ao invocar as chamas de Asgard. Isso fez Nakua pousar acima de uma caverna magnetizada, fazendo seu corpo flutuar sem parar. E assim, Kufa o finalizou ao socá-lo contra uma projeção rochosa, onde ele foi assado como um kebab por um raio. No entanto, Nakua tinha a habilidade de se clonar em muitas versões pequenas e conseguiu escapar passando por uma fenda no chão. Mas Kufa já tinha um plano para lidar com isso, e quando os clones de Nakua apareceram na capela, Melita e as outras garotas usaram seus poderes para destruir cada um até que não restasse nada para ele se regenerar. Após a batalha, Rose recuperou todas as suas memórias de Kufa de quando eram pequenos, mas porque ele queria que ela continuasse vivendo uma vida normal, foi forçado a vê-la chorar enquanto a selava novamente. Enquanto isso, Mark estava amuado com o fato de que sua esposa estava prestes a morrer. Então Kufa deu a ele uma droga para reverter os efeitos de qualquer experimento que foi realizado nela e trazê-la de volta à vida. Após todo o incidente de Shangartha, Mark se entregou às autoridades, e todas as garotas ficaram felizes em pegar o trem de volta para casa e finalmente deixar a cidade fantasma assustadora. Vários meses se passaram e estava quase na hora do final do ano letivo. Então, a diretora falou com os alunos sobre um exame especial que ocorreria antes da cerimônia de formatura, conhecido como Exame de Certificação de Cabras Vibria. Kufa explicou a Melita e a Lizzie que Vibria Gold era uma biblioteca subterrânea contendo milhões de livros de todo o mundo.
e Rose acrescentou que o exame de certificação era extremamente perigoso. No entanto, ele disse para não se preocuparem porque apenas alunos do último ano podiam fazer os exames. Mas de repente a diretora se aproximou delas e pediu às meninas Angel para participarem. Ela disse que para provar a todos que elas realmente eram dignas de serem as concorrentes da escola na competição da deusa da lua, as meninas tinham que dar pelo menos o primeiro passo do exame Vibria Gold. Enquanto isso, na residência Chixal, o irmão de Sala, Serge Chixal, realizou uma reunião com um grupo de nobres, onde lhes disse que a verdadeira classe de mana de Melida era na verdade samurai e não paladino. Os nobres ficaram surpresos ao ouvir isso e começaram a questionar se Melida era ou não membro da Casa Angel, então Serge disse que iria expor a farsa dela ao público. Muli sugeriu que a melhor maneira de fazer isso era ela e Sala enganarem Melida para que dissesse sua classe de mana em voz alta durante o exame Vibria Gold, enquanto gravavam com um audiolivro encantado. Após a reunião, Sala perguntou ao irmão se ele estava fazendo a coisa certa ao dedurar Melida como um dedo duro, mas Serge disse que estava apenas ajudando a família Angel a se livrar do lixo. Na escola no dia seguinte, um aspirante a palhaço apareceu de repente, dizendo que era o verdadeiro pai de Melida. E porque todas as meninas começaram a falar sobre ela, Kufa puxou sua espada para assustar o homem. Mais tarde naquela noite, após inspecionar o mana de Melida como de costume, Kufa disse a ela que a melhor maneira de se livrar de todos os haters e impostores era passar no exame completo de Vibria Gold. No entanto, Melida estava preocupada porque ouviu que o exame era semelhante a um filme de terror em 3 dimensões, mas Kufa disse que, se ela não passasse, ele faria algo muito mais assustador com ela enquanto dormia. Para tornar as coisas interessantes, Melida concordou em passar no exame apenas se recebesse uma recompensa. Então Kufa disse que a levaria à loja de doces e a deixaria lamber seu pirulito se ela passasse. Com isso resolvido, Melida e Alize se juntaram às garotas mais velhas para fazer o exame, e depois que todas se reuniram em volta do elevador mágico, a diretora verificou sua identidade, e elas começaram a descer. Ao longo do caminho, a diretora disse às meninas que todas deveriam encontrar o covil da biblioteca que correspondia à sua turma e completar o exame antes que a ampulheta se esgotasse. Mas antes que pudessem descer completamente na biblioteca, o elevador de repente parou de funcionar e as senhoras foram atacadas por misteriosas vinhas selvagens, espalhando-as em diferentes partes do abismo. Enquanto isso, enquanto Kufa e Rose esperavam o retorno das garotas, uma das freiras correu para lhes dizer que um convidado especial havia chegado à academia, pedindo para se encontrar com o instrutor de Melida. O convidado era o pai de Melida, o Duque Felgus Angel, e quando Kufa lhe disse que Melida estava fazendo o exame do bode Vibria, ele disse que nada disso importava porque ele iria retirá-la da escola de qualquer maneira. Chocado ao ouvir isso, Kufa perguntou ao Duque por que ele decidiu tomar tal decisão. Então Felgus disse que tinha ouvido as notícias sobre o impostor e estava apenas tentando manter sua filha segura. Kufa implorou por mais tempo para provar que a princesa era capaz de se sustentar sozinha. Mas Felgus disse que Melida era fraca demais para se tornar uma guerreira e estaria melhor como dona de casa. Nenhuma opinião feminista foi ferida na criação deste vídeo. No entanto, Kufa disse que a princesa iria se juntar ao esquadrão de heróis um dia. Mas naquele momento, uma carta foi entregue ao Duque Felgus, informando-o de que Melida e os outros estavam em perigo. As vinhas selvagens separaram Melida e Alize do resto do grupo, e enquanto tentavam encontrar o caminho de volta, foram atacadas pelos fantasmas dos bibliotecários que trabalhavam na Vibria Gold. Após uma longa batalha, Melida e Alize conseguiram derrotar os fantasmas. Enquanto comemoravam sua vitória, uma dúzia de outros espectros apareceu e a cercou por todos os lados. Olhando ao redor, as garotas tinham certeza de que era hora de seu Isekai. Mas então, um forte tornado apareceu e eliminou todos os monstros, após o que Sala e Mul desceram voando para encontrá-las. Para manter o plano de expor Melida em segredo, Mul disse às meninas que ela e Sala também estavam participando do exame, e que todas deveriam unir forças para terminá-lo juntas. Usando um dos livros em sua bolsa, Mul conseguiu identificar a localização exata delas, e quando as garotas Angel pareceram chocadas com esse truque, Mul decidiu mostrar a elas todos os livros especiais na biblioteca. Ela entregou a Melida um dos textos e disse para ela dizer as palavras "Era uma vez", após o que uma nuvem de fumaça cobriu a sala, e as garotas estavam todas vestidas como personagens de contos de fadas. Melita se transformou em Cinderela, Alize virou Ruby de Chapeuzinho Vermelho e Mul se tornou uma gênia feminina. Mas Sala pagou a mais pelos pêssegos e foi transformada na Pequena Sereia. Frustradas com seus papéis pequenos, Melita e Alize decidiram realizar suas fantasias tocando nos melões macios de Sala, enquanto Mul a segurava até que o feitiço finalmente se dissipou e todas voltaram ao normal. Concentrando-se no exame, as meninas desceram as escadas até o andar apropriado e, após lerem as instruções, entenderam que sua tarefa era arrumar a pilha de livros no chão. No entanto, as coisas começaram a ficar complicadas quando muitos pequenos demônios começaram a sair dos livros. Então Mul explicou que elas tinham que matar os demônios primeiro antes que os livros pudessem ser organizados.
Melita decidiu enfrentar os demônios enquanto as outras cuidavam do resto. Mas quando Mul e Sala tentaram encaixar seus textos na prateleira, uma força estranha os empurrou de volta e eles levaram um tapa na cara. Depois de ler um dos livros, Mul percebeu que todo o exame era como um mini quebra-cabeça. Então, usando suas habilidades de detetive, ela começou a dizer a Sala e Alice exatamente onde colocar cada livro. Só restou um livro após todos os seus esforços, então Melita pulou para a prateleira mais alta e jogou o livro dentro como uma atleta profissional, antes de descer de volta com a ajuda da magia de voo de Sala. As meninas receberam cada uma um livro de certificação. Mas antes de sair da arena, Mul decidiu completar sua tarefa real, pedindo a Melita que lhes dissesse por que ela estava fazendo o exame em primeiro lugar. Depois de hesitar um pouco, Melita disse que fez o exame para provar a todos que era uma verdadeira filha da Casa dos Anjos. E Mul sorriu antes de se oferecer para mostrar-lhes um atalho para sair da biblioteca. No entanto, como Sala não estava satisfeita com todo o esquema, ela pegou o livro dos braços de Melita e disse que todo o exame era apenas uma armadilha para expor os segredos de Melita. Cansada da tagarelice de Sala, Mul arrancou o livro dela e, após confirmar que Melita era de fato da classe samurai, ela saltou para fora da biblioteca como uma ninja treinada. Sala ajudou-os a correr atrás dela, e quando Melita finalmente alcançou Mul, ela tentou obter uma explicação por sua traição. Mas Mul usou um feitiço de um livro antigo para transportar todos eles para outra dimensão. Enquanto isso, em outra parte da biblioteca, Shenfa e as meninas mais velhas estavam lutando contra fantasmas, e a diretora encontrou-se com elas, dizendo que o ataque das vinhas selvagens era toda uma ilusão causada por um dos livros. Eles estavam planejando procurar Melita e Alice quando, de repente, dois homens em mantos escuros se aproximaram deles, e quando Shenfa se aproximou para atacar, ficou chocada ao ver que eram zumbis. A diretora usou seu cetro para derrubá-los, mas então o verdadeiro mentor por trás do ataque apareceu e se apresentou como Cradle, um poderoso feiticeiro que fazia parte de um grupo de vilões conhecido como Grim Guild. Ela perguntou por que ele havia invadido a escola deles, mas Cradle ignorou a pergunta e reviveu os zumbis com sua magia negra. Então a diretora carregou sua mana e derrotou todos com um único golpe. No entanto, enquanto ela não estava olhando, Cradle usou um dos zumbis para apunhalá-la pelas costas e então ordenou que o resto a eliminasse, mas Kufa chegou bem a tempo de salvar o dia como um Power Ranger. Irritado com a demonstração arrogante, Cradle aumentou seu exército de soldados mortos-vivos e ordenou que matassem Kufa. Mas o protagonista inútil derrotou todos com facilidade antes de vencer Cradle com 1 milhão de golpes de espada. A diretora estava prestes a deixar este mundo e pediu a Kufa para proteger os alunos por ela. Mas então Cradle reapareceu como um esqueleto gigante e convocou um exército de fantasmas mortos-vivos. Todos correram rapidamente em direção ao elevador, mas foram bloqueados por Cradle e seu exército. Então Kufa escolheu defendê-los, mas os fantasmas eram demais para ele lidar em sua forma humana. Enquanto Kufa pensava nos riscos de revelar seu modo vampiro, Papel Higiênico chegou de repente para protegê-los do ataque, antes de estender suas bandagens para estrangular Cradle e derrotar seus lacaios. Kufa agradeceu ao Homem-Múmia, cujo verdadeiro nome era William, e embora as outras garotas estivessem aterrorizadas com seu estilo egípcio, Shenfa se aproximou de William e agradeceu por salvá-los. William, que anteriormente era membro da Green Guild, decidiu avisar Kufa sobre o plano da guilda de sequestrar todos os estudantes. Mas felizmente, Rose e os outros conseguiram lidar com essa ameaça. Desconhecido para eles, o chefe de Kufa também estava por perto. Então William decidiu fazer um acordo com o assassino, concordando em se tornar seu aprendiz em troca de ser transformado em humano novamente. Depois de garantir um novo cadete, o chefão contou a Kufa sobre o plano de Serge Schicksal em relação a Mélida, e como Kufa precisava agir rapidamente para impedir o desonesto de destruir sua imagem. Quando Melida chegou ao novo mundo, ela percebeu que sua roupa havia mudado e que Elise estava sendo mantida prisioneira pelos soldados de Card. Mas Mul mandou ela calar a boca porque a sessão do tribunal estava prestes a começar. Serge era o juiz dessa sala do tribunal de Wonderland, e ele disse a Melida que ela estava sendo julgada pelo possível crime de ser uma falsa filha do anjo da casa Angel. Os nobres começaram a se agitar, chamando Melida de princesa impostora, e quando Serge abriu o livro que Mulher havia usado para ler a mana de Mélida, ele confirmou que sua classe era samurai e não paladino. Embora perturbada por seus verdadeiros poderes terem sido revelados, Melida disse com confiança que era filha de Felgus Angel, e que a diferença em sua classe de mana não passava de uma mutação genética. Pare de mentir. No entanto, quando Serge pediu que ela explicasse por que sua mana demorou tanto para despertar, Melida foi forçada a ficar quieta para evitar que Kufa se metesse em problemas. Seu silêncio provocou todos no tribunal e eles começaram a fofocar sobre sua família. Mas quando Melida não aguentou mais, ela gritou com todos, dizendo que sua falecida mãe não era uma prostituta. Ela também disse que iria provar que estavam errados ao se juntar ao esquadrão de heróis algum dia. E porque Serge queria ridicularizá-la, ele desafiou Melida para uma luta com sua irmã, Saler.
Embora nunca quisesse fazer parte deste escândalo, Saler não teve escolha a não ser obedecer às ordens do irmão. E depois que Melida pegou sua espada, as duas começaram a brigar. Elise tentou ajudá-la, mas foi rapidamente interceptada por Mule. E embora Melida tivesse as habilidades para lutar bem, a classe de Mana Dragão de Saler lhe deu a vantagem na batalha. Melida continuava pulando para evitar todos os ataques aéreos de Saler, e a multidão continuava a vaiá-la como uma artista de paródia. Mas Serge notou algo interessante no estilo de luta dela, e quando Saler desceu para o golpe final, Melida rapidamente desviou da lança antes de derrubá-la no chão com um golpe certeiro no tornozelo, chocando todos os nobres presentes. Vendo que seu plano havia falhado, Serge decidiu ser um mau perdedor, destruindo todos no tribunal usando uma caneta especial que criava buracos negros na terra com apenas uma gota de tinta. Os nobres começaram a correr por suas vidas e Saler estava com medo de ser sugada. Mas depois de uma rápida conversa motivacional de Melida, todas as garotas decidiram se unir novamente para salvar o dia. Enquanto corria em direção à saída, a senhora Otelo tropeçou e sua máscara caiu, expondo seu rosto feio. Mas em vez de julgá-la, Melida apenas sorriu e disse para ela seguir em frente. As meninas estavam prestes a escapar também, quando a porta de saída de repente se fechou e Biju Niesse, o impostor de antes, usou sua magia negra para prendê-las dentro de uma arena enjaulada. Cansada de suas travessuras, Elise correu para atacar Biju, mas ele usou uma pilha de lama preta para enfraquecer o poder da espada dela antes de afastá-la com sua bengala super poderosa. Melida conseguiu amortecer sua queda, então Biju decidiu dar-lhe uma lição lançando a gosma preta nela também. Mas, como muitas vezes antes, Kufa apareceu sabe-se lá de onde para protegê-la. O cara é literalmente a versão anime do Batman. Kufa disse que iria lidar com Biju sozinho, mas Melida não queria ser uma personagem secundária na batalha final do filme, então ambos concordaram em dividir os holofotes. Avançando contra o oponente, o tutor e sua aluna começaram a cortar toda a magia negra de Biju. E enquanto Kufa lutava ativamente contra ele, Melida continuava tentando desferir um ataque surpresa no esquisito. Ela finalmente teve sua chance depois que Kufa o derrubou no chão e Melida lançou Biju para o céu com um soco de Superman, permitindo que Kufa o derrotasse com seu Jitsu de lâmina de relâmpago suprema. Melida abraçou Kufa após a luta terminar, e enquanto Elise parecia toda ciumenta, Mule decidiu mudar seus modos e se tornar uma boa pessoa jogando seu livro de revelação de mana no rio. Kufa conseguiu transportar todos com segurança para a superfície, e após os eventos do escândalo do Vibria Gold, Serge decidiu apoiar Melida apagando todos os falsos rumores sobre sua linhagem. Felgus Angel ficou chocado ao saber que Biju Niesse era a impostora o tempo todo, porque Biju era um membro dedicado do Esquadrão de Heróis, que sempre caminhava ao seu lado. Ele planejava ir para o quartel-general do esquadrão para investigar o assunto, mas antes que Felgus pudesse entrar no trem, Melida correu para a estação e chamou por ele enquanto esperava algum tipo de validação. Ao se aproximar dela, Felgus disse que acreditava na classe samurai de Melida, porque a avó dela nasceu com a mesma classe de mana, e também disse que ela parecia exatamente com a mãe. Depois de esperar tanto tempo para ouvir essas palavras de seu pai, Melida não conseguiu conter as lágrimas. Então Felgus a deixou sozinha com Kufa, o homem que trouxe todos os seus sonhos à realidade. Acho que ele não era tão inútil, afinal. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!